Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. O TN1 começa falando do fim de semana de muita chuva e estragos no Espírito Santo. Vários bairros ficaram alagados. Houve deslizamento de terra e de pedras. Gente, no centro de Vitória, na região do Parque Gruta da Onça, desespero. Uma criança de 6 anos foi soterrada e resgatada com a ajuda de um vizinho. 2 casas foram atingidas por um desmoronamento. O interior da casa ficou tomado por lama. Móveis, eletrodomésticos, pertences pessoais, brinquedos, tudo foi arrastado pela enxurrada. Muita lama. Essa água aí vai ficar correndo enquanto durar a chuva, porque ela vem lá de cima da pedra que tem lá atrás. Isso aconteceu na noite deste sábado, no centro de Vitória. Era por volta de 8h30 da noite quando a residência foi atingida. Ela fica na região do Parque da Gruta da Onça. Na casa estavam uma senhora de 66 anos, a filha dela, o genro e 2 netos. Um de 3 e outro de 6 anos, que estava jantando na cozinha quando foi soterrado pela lama. Ele ficou soterrado, a minha sogra ficou com o Rafael no colo, presa também, mas nada em cima dela, né? Aí ela conseguiu passar a criança, conseguiu sair e meu cunhado desceu para pedir ajuda de pessoas para tentar tirar o Matheus debaixo dos escombros. No meio do desespero, o Pedro, que mora na mesma rua, saiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu o pai da criança gritando por socorro, não pensou 2 vezes e foi ajudar. O pai olhou para mim e falou: me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho está debaixo de uma pedra. Eu dei a volta pelo cômodo, subi na parte mais alta da lama e comecei a cavar desesperadamente, porque eu via que o tórax dele estava prensado na parede. Por 2 vezes eu vi ele parar de respirar e aí eu cavei mais rápido ainda, até arrumar um jeito, uma fresta entre a parede e a cabeça dele para ele poder respirar. Tinha muito entulho em cima, estava muito pesado, até acabei machucando minhas mãos na hora. A gente não pensa nisso, né? Só em salvar uma vida de uma criança, que tem a vida todinha pela frente, né? Depois que foi retirada dos escombros, a criança de 6 anos foi socorrida para o hospital infantil. O que a gente sabe é que ele estava fazendo todos os exames, não estava correndo risco de vida, né? E que ele estava bem machucado. A casa está interditada pela Defesa Civil. E o que chama a atenção por aqui é que mais de 12 horas depois do incidente, muita água ainda continua jorrando escada abaixo. É muita água mesmo. Está todo mundo bastante assustado por aqui. Segundo os moradores, há uns 2 meses existe água jorrando da pedra que fica atrás da rua. Seu Célio acha que essa água e a chuva de sábado causaram o estrago. Pai, deu um estrondo tão grande, tipo um trovão, deu. E quando a minha mulher falou assim: Célio, corre. Quando eu olhei assim, a terra estava chegando perto de mim, quase 1 metro de terra assim. Eu só deu tempo de levantar e correr. Dona Marilene também teve a casa invadida pela lama. Ela estava conversando com o marido quando ouviu um estrondo e a sujeira tomou conta da casa. A gente viu que um monte de terra caindo, aí eu saí gritando: vamos correr. A gente desceu a escada correndo, foi uma tragédia. A Defesa Civil esteve no local para avaliar o risco das casas e prédios. A princípio, 6 residências foram interditadas. Com cerca de 120 milímetros em 3 dias. É muita água em pouco tempo. Por isso a população deve ficar atenta, principalmente aquelas que residem em áreas de risco, nos alertas que são emitidos pelos órgãos de segurança. Iniciamos agora o processo de investigação para apurar a causa do problema. Já sabemos que foi um deslizamento com rolamento de bloco, porém a gente precisa saber o porquê que aconteceu isso. Tendo em vista que é uma área de parque, a vegetação muito densa e essa área não era uma área de risco. Olha, a gente dá os parabéns aí, né, Bruna, ao Pedro Henrique, o vizinho que socorreu a criança. Graças a ele, o Matheus foi salvo. A criança continua internada, mas, segundo a família, já está no quarto e passa bem. Graças a Deus. Imagens impressionantes aí que a gente está vendo desse desmoronamento, atitude louvável desse vizinho que conseguiu, graças a Deus, aí salvar essa criança. E em Viana, gente, outra família levou um baita susto. A casa teve que ser interditada pela Defesa Civil depois que um barranco cedeu. Os moradores estavam na residência no momento do deslizamento, mas ninguém se feriu.
A terra do barranco quebrou a porta da cozinha e foi parar dentro da residência que fica no bairro Primavera, em Viana. A área de serviço foi a mais atingida e tudo que estava no local, máquina de lavar roupa, sapateira e o tanque foram soterrados. A Érica, dona da casa, estava na residência com o esposo e a filha quando o barranco desceu. Chegamos na igreja, quando foi ali para meia-noite, a gente escutou um estrondo muito grande, ainda bem que a gente não tinha ido dormir ainda. Foi onde caiu, acho que era a base de uma caçamba de terra, muita terra mesmo de uma vez só. E dessa vez abalou a porta, empurrou até o armário, o balcão da cozinha e travou, deu uma travada na porta. A terra chegou à altura das janelas da cozinha e do quarto. Uma das paredes ficou com rachaduras. Com medo, a Érica logo resolveu sair de casa. A Érica, o esposo e a filha saíram de casa na sexta-feira de manhã, antes mesmo da residência ser interditada pela Defesa Civil. Isso porque, olha só, esse poste que ficava em pé aqui, na madrugada de sexta para sábado, caiu em cima da casa dela. Por sorte, ninguém estava no momento. Por esse vídeo gravado por moradores da rua, é possível ver o poste sobre o telhado. Por dentro, olha o buraco que ficou no forro do teto da sala. Um susto para a mãe da Érica, que mora nos fundos da casa da filha. Bem, o estrondo era tão grande que parecia assim ser um João de Gás contando histórias. Né? Eu nunca ouvi não, mas eu acho que é assim. Barulho muito alto? Barulho muito alto, que até os vizinhos todos acordaram, né, nesse momento. Então o susto foi demais, né? E essa não foi a primeira vez que a família passou por um susto assim. No dia 1º de março, desabou aqui tudo. Ali atrás a gente perdeu uma máquina, desceu as paredes, a porta arrancou de novo, entrou água na casa todinha. Defesa Civil só avisou para a gente para não ocupar os 2 cômodos da frente, que poderia ficar para trás. E foi embora e nunca mais voltaram. Depois do primeiro deslizamento, os próprios moradores colocaram lonas para tentar evitar que a terra caísse durante as chuvas. Medida que não foi suficiente. Desta vez, a residência foi interditada pela Defesa Civil. O prejuízo foi grande, fora o psicológico, a gente não tem sossego para dormir, não tem sossego para nada, né? Toda vez que chove, a gente fica assustado. A de indignação, né? Porque a gente não tem condições, tivemos que desocupar a casa e a gente está vivendo assim, por viver mesmo, né? E com força em Deus. É difícil, hein, gente? A família está morando de aluguel em outra casa do mesmo bairro. Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado agora há pouco, o risco para deslizamento em Viana é moderado. Pois é, gente, a gente aproveita para chamar o repórter Felipe Chicarino, que vai atualizar as informações da chuva aqui no Espírito Santo. A gente lembra que o ciclone subtropical se afastou do estado, mas ainda há risco de deslizamento de terra por aqui. Felipe, boa tarde para você. Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1 nesta segunda-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Já quero começar falando, Bruna e George, o seguinte, que apesar do sol, né, que atinge boa parte da Grande Vitória, é preciso dizer o seguinte, quando eu falo a gente, o Espírito Santo continua em alerta máximo para as chuvas que devem vir por aí ainda essa semana, tá? É sobre isso que eu converso agora com o capitão Pedrone do Bombeiro. Capitão, muito obrigado por receber a gente aqui. Por nada, excelente tarde a todos aí. Obrigado. Já quero começar perguntando ao senhor o seguinte, provocando o seguinte, alerta máximo, por que nós devemos nos preocupar? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Alerta máximo porque nós temos já 8 municípios do estado que estão com alerta alto de movimento de massa, de risco de deslizamento de terra. Isso por si só já configura alerta máximo no estado. Agora, na semana passada, na sexta-feira, eu estive aqui conversando com o Major Maurício, né, sobre a previsão de fortes chuvas para o final de semana. Como é que foi esse trabalho de vocês, já que a gente teve aqui a reunião da Defesa Civil, todo mundo monitorando? Como é que foi esse trabalho do final de semana? A gente viu agora 2 reportagens aí de prejuízos pela Grande Vitória. Como foi o trabalho de vocês, capitão? Então, as equipes de todo o estado trabalharam incansavelmente no atendimento de várias ocorrências. As mais corriqueiras são cortes emergenciais de árvores. Por sorte, tivemos poucos deslizamentos de terras que impactaram em residências, como foi no centro de Vitória, e graças a Deus não resultou em nenhuma fatalidade. Bruna e George, eu comentei com vocês no começo do Vivo, né, que tá sol, né, o sol atinge parte da Grande Vitória. E essa segunda-feira, né, ontem a previsão era de chuva para hoje, mas hoje o sol apareceu. Eu pergunto para o capitão o seguinte, hoje
tem sol e tem muito vento. Esse vento que inclusive a gente vê aqui agora, a gente sente aqui agora, já é reflexo dessas previsões para essa segunda-feira? Não tem chuva, mas tem vento? Então, realmente a chuva diminuiu, é uma previsão da meteorologia, porém a gente vai ter a incidência de fortes rajados de ventos no litoral. Então quem está no litoral do Espírito Santo, quem mexe com o mar diretamente, pescadores, surfistas, nadadores, ficarem bem atentos às condições climáticas aí. Tá, se hoje tem vento, não tem chuva, o senhor estava me dizendo no começo da entrada ao vivo que para quarta-feira a chuva deve voltar a ser forte. Queria que o senhor falasse um pouco daqui a 2 dias, porque em muitos lugares de risco o solo ainda está pesado, o solo ainda está encharcado. 2 dias serão suficientes para resolver isso, né? Então a preocupação continua forte, capitão? Exatamente, continua muito forte a preocupação, porque houve forte chuva, solos encharcados de água, então assim, a partir de quarta-feira nós temos uma chance aí pela meteorologia, pelas condições climáticas, de voltar a chover no estado, a partir de quarta, voltar a chover com pancadas esparsas, mas vai voltar a chover significativamente. Então, quem já está em um município onde houve chuva forte, tem que ficar bem antenado, porque o risco pode aumentar. Então vamos fazer o seguinte para ajudar essa galera. Pessoal que mora em área de risco, pessoal que sempre se preocupa com a chuva, faz o seguinte, levanta do sofá e pega um papel e caneta, que eu vou passar um número para vocês anotarem aí. É o 40199, é o 40199. É um número que vocês podem mandar um SMS com o número do CEP de vocês, né? O CEP da casa de vocês, para receber informação privilegiada sobre chuva, capitão. Qual a importância desse serviço que tem a tecnologia como aliado? Importantíssimo, né? Assim, você enviando o seu CEP para esse número 40199, você receberá informações da sua região relativas a risco de defesa civil. Então, assim, às vezes você está lá com o seu telefone, recebeu uma mensagem e viu lá, risco de fortes chuvas, abrigue-se, observe a sua residência, observe os riscos. Os riscos são diversos, acho que dá tempo de falar, né? Claro. Os riscos, gente, você está em casa, você sabe que você mora numa área de risco, então, por si só, está chovendo muito, saia da sua casa. Vá buscar uma casa de parente, vá buscar uma casa de amigos, tá? Eu tenho um primo meu nessa situação, por exemplo. Ele está na casa da minha mãe atualmente. Foi buscar um abrigo, uma zona segura. Então, observou na sua casa rachaduras novas, trincas novas, barulho estranho que você não ouvia antes, portas e janelas que não estão fechando, que rotineiramente fechavam, raízes de árvores expostas. Isso tudo significa, gente, deslocamento de massa de onde está o terreno da sua casa. Isso é muito grave. Busque abrigo, busque uma região segura para você. Capitão, muito obrigado pelas informações, um excelente trabalho para vocês, boa tarde. Qualquer informação avisa a gente, hein? Eu que agradeço, excelente tarde a todos e protejam-se. Obrigado, capitão. É isso aí, então, Bruninha e George. Antes de devolver para vocês, vamos aqui reforçar esse SMS. Que serviço bacana, né, da Defesa Civil. Então você vai pegar o seu celular, vai mandar o zap, não, porque é SMS. O número é 40199. Esse é o endereço que vocês vão mandar essa mensagem. E nessa mensagem, vai mandar o quê? Vai mandar o CEP da sua rua, para você receber essa informação segmentada, especializada, bem para você. Para onde eu devo ir? Se liga nesse SMS. Obrigado, capitão, pessoal de casa, obrigado a todos. Eu devolvo para vocês aí, Bruna e George, uma ótima semana a todos. Obrigada, Felipe, aí, pelas suas informações. Boa semana pra gente. E a gente viu aí que o sol apareceu, mas o alerta continua. Vai vir chuva no fim de semana e ainda há risco de deslizamento. A gente tem que tomar cuidado. Isso aí, pessoal. Agora a gente fala da chacina da ilha. A polícia prendeu mais um suspeito de participar do crime que terminou no assassinato de 4 jovens. Eles foram mortos na Baía de Vitória. O Vitor Zucolotti tem mais informações pra gente. Olá, Vitor. Boa tarde para você. E Jorge, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, a todos que acompanham o TN1. É isso mesmo, mais um suspeito preso aí pela chacina que aconteceu na Ilha do Doutor Américo. O Felipe Lopes, de 22 anos, conhecido como Boizão, preso em Porto Novo pela equipe da Força Tática do 7º Batalhão aqui de Cariacica. Por isso eu estou ao lado aqui do Capitão Santana, que é comandante da Força Tática. Capitão, muito obrigado por atender a nossa equipe. Queria que o senhor falasse logo de cara, de início, antes da gente entender quem é essa pessoa que foi presa, explica pra gente como é que foi a prisão, como é que foi essa ocorrência. Boa tarde a todos. Então, ontem ao longo do dia, as equipes de Força Tática foram alimentadas com informações do serviço reservado sobre a localização desse indivíduo. Por volta das 20 horas, as equipes foram ao local, lá ao bairro Porto Novo, onde encontraram o indivíduo. Ao avistar
a aproximação das guarnições de força tática, o indivíduo tentou se evadir e nessa tentativa de fuga houve também disparos de arma de fogo por parte dele contra os militares. Os militares então revidaram e quando ele se deparou numa situação em que ele não podia mais continuar a fuga dele, ele se viu encurralado, então ele se entregou. Foi apreendido com ele aí uma pistola calibre 9mm e munições. Pois é, calibre 9mm, que é de uso restrito, né? Vale ressaltar também, como o capitão falou, o Felipe ele ainda tentou atirar contra os policiais. Ele tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto, agora já está cumprido, e também vai ser autuado por tentativa de homicídios de policiais. Aí a gente entende, capitão, quanto que esse rapaz, esse homem é perigoso e existe suspeita se ele tem envolvimento em outros crimes. É um perfil psicológico bem perigoso mesmo, né? Então, ele é suspeito de ser um dos líderes do tráfico na região. Ele é suspeito também de ter participado daquele quádruplo homicídio ocorrido recentemente no município de Vitória. Então ele é um indivíduo e ele apresenta uma certa proeminência lá no tráfico lá da região dele. Então é um indivíduo de alta periculosidade. Pois é, gente, lembrando que é muito importante contar com o apoio da população. É isso, capitão. A 181 é um trabalho essencial, é um serviço essencial para vocês, né? Justamente. O sucesso da segurança pública depende, sim, da participação da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos órgãos. Mas há um destaque especial para a participação da sociedade também. Porque boa parte das prisões que nós efetuamos são prisões que são oriundas de informações que vêm do seio da comunidade, porque a comunidade ela está lá, ela conhece a realidade do local onde eles moram. Então, essas informações, através do 181, são de extrema importância. Obrigado, capitão, pela sua participação, por ter contado aí como é que foi essa operação. Então é isso, gente. Terceiro envolvido aí na chacina da Ilha do Doutor Américo foi detido aqui pela equipe da PM, da Força Tática do 7º Batalhão. Lembrando que o primeiro, ele foi preso também pela equipe da Polícia Militar aqui de Cariacica, o Adriano Oliveira, conhecido como da Bala, de 22 anos, isso no dia 2 de outubro. Depois, um jovem de 18 anos se entregou lá na DHPP e agora o Felipe Lopes também, que foi preso pela equipe da PM daqui de Cariacica. Esse caso, lembrando, a Polícia Civil já identificou 5 suspeitos, até agora 3 já foram capturados, né, e outros 2 ainda estão soltos, por isso que é importante a sua participação. E lembrando também, existe a suspeita que esse caso, esse quádruplo homicídio na chacina da ilha, tem assim alguma relação com um crime que aconteceu também no centro de Vitória, onde o motorista acabou morto enquanto ele dirigia ali no centro de Vitória, mesmo num domingo, 4 horas da tarde. Depois um rapaz também foi preso. Desse caso, 3 envolvidos já foram detidos. É isso, Bruna, George, essas são atualizações desse caso da chacina da Ilha do Doutor Américo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vitor, obrigado aí por você e também o capitão Santana aí da Força Tática. Agora a gente tem um vídeo aí, né, que chegou agora, dele exibindo a arma, esse terceiro prisioneiro aí, do caso ali da chacina na ilha. Né? A gente estava vendo a foto aí no ao vivo do Vitor, né, Bruno? E agora aí ele exibindo a arma. A polícia pede aí para quem tiver informação que ligue para o telefone 181 para prender mais aí esse suspeito. Uma arma estilizada, né? Esse criminoso perigoso que está foragido. Vamos seguir aqui com o jornal, gente. Surtou e subiu no telhado. Durante uma crise, um homem subiu na cobertura de uma escola em Vitória e deu trabalho para ser resgatado. Ele saiu da cadeia recentemente e teria surtado depois de descobrir a morte dos pais. Era bem no comecinho da manhã quando o homem subiu no telhado da escola Luísa Pereira Muniz Correia, no bairro Mário Cipreste, em Vitória. Subindo pelo telhado do albergue, ele teve acesso ao telhado da escola. A equipe do agente Prate da Guarda Municipal foi quem acompanhou a ocorrência. Olha, daqui de baixo a impressão que nós tínhamos é de que ele estava dormindo. Ele só respirava, estava só dormindo lá em cima. Nós tentamos ainda, antes de acionar o bombeiro, algum jeito de subir, mas foi visto que não era a melhor maneira de tentar fazer isso, e nós acionamos o bombeiro, que é uma equipe mais preparada para fazer essa retirada do rapaz lá com segurança. O homem apresentava problemas de saúde mental e não interagia socialmente. Uma outra pessoa tentou convencê-la a descer, mas sem sucesso. Nesse meio tempo, antes do bombeiro chegar, tinha um rapaz da casa ali ao lado que subiu no telhado e tentava dialogar com ele.
E esse rapaz nos dava informações de que o rapaz não fazia nada, não mexia, não tinha reação, só estava respirando. Antes das 8 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no resgate. Uma espécie de maca foi usada para resgatar o homem em segurança. A Guarda Municipal contou para a gente também que este homem que estava em cima do telhado, que ele saiu recentemente da prisão e que, ao sair, descobriu que enquanto esteve preso, perdeu pai, mãe e a irmã. Terrível, hein? O homem resgatado foi encaminhado para o hospital. Olha, gente, um crime assustou os moradores de Prolá, em Cariacica. Um casal foi executado a tiros no bairro. O corpo da mulher foi encontrado dentro do porta-malas do veículo, onde ela estaria com o namorado. Ana Paula Alves de Souza, de 25 anos, e Darlan Nunes de Oliveira, de 20, foram assassinados nesta estrada do bairro Prolá, em Cariacica Sede. Os dois estavam nesse veículo. Moradores teriam ouvido vários disparos por volta das 10 horas da noite de sábado. Mas os corpos só foram encontrados na manhã de domingo pelo dono da propriedade, onde Darlan caiu. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Darlan dentro da propriedade, nu e com vários disparos. Para surpresa dos policiais, dentro do carro que estaria estacionado mais ou menos por aqui, estava o corpo de Ana Paula, também crivado de tiros. A polícia suspeita que o casal tenha sido abordado, surpreendido quando estava namorando dentro do carro. Darlan tentou fugir, mas não conseguiu. Ana Paula nem conseguiu sair do carro e já foi assassinada. Agora, a suspeita da polícia é que Ana Paula, de acordo com a comunidade aqui, teria envolvimento com o tráfico de Prolá. Agora, esse caso fica sob investigação da DHPM, que vai responder, através das investigações, qual teria sido o motivo desse duplo homicídio. Darlan foi morto a cerca de 1 quilômetro de casa. Depois que saíram de Caratinga, ele e a família vieram morar aqui nessa fazenda, onde há 2 anos trabalham colhendo café e também fazendo serviços aqui no local. O irmão, que prefere não aparecer, contou que ficou sabendo da morte por uma conhecida, que ligou de Minas, avisando o que havia acontecido tão perto de casa. Por uma pessoa que ligou de Manhuaçu, primeiro o policial pesquisou o Facebook do meu irmão, achou esse contato, ligou para ele, para esse contato, e acabou avisando essa pessoa. Perguntou se ela era algum parente dele. Aí ela falou que não, mas conhecia a mãe dele, por ele ter namorado com essa menina, filha dela. Aí acabou ligando aqui para casa e ficamos sabendo de tudo. O rapaz suspeita que Darlan morreu em consequência do flerte que estava tendo. O relacionamento dele com Ana Paula começou há pouco tempo. Ela iniciou o trabalho aqui no sítio colhendo café há cerca de 1 semana. Não é de brincadeira esse lugar aqui. Nós avisávamos ele, esse lugar não é lugar de ficar muito tarde. Então é difícil saber se foi alguém que chegou para invadir esse morro armado. É difícil saber o que aconteceu na realidade, se alguém cobrando alguma conta da menina, entendeu? Perguntado sobre o que quer com relação ao que aconteceu ao irmão, ele surpreende na resposta. Fala a verdade, eu desejo que Deus afaste todo o mal da minha casa. Que esse demônio que fez isso com ele seja liberto por Deus. Que o melhor para ele, que o bem dele seja o meu, da minha família. Olha, o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. E agora a repórter Suzy Faria vai falar desse assassinato do casal, esse duplo homicídio, e vai trazer também outros casos de polícia que aconteceram no final de semana. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos aí do TN. Pois é, com relação a esse casal que foi assassinado, ontem mesmo, durante a perícia no local, a polícia chegou a deter uma pessoa. Seria um ex-companheiro dela, que terminou o relacionamento com ela há cerca de 1 mês. Porém, as reações e também tudo aquilo que foi passado por essa pessoa convenceram a polícia de que ele não teria nada a ver com isso. Que o crime praticado contra Ana Paula e Darlan não seria passional, e sim uma conta aí que ficou sem pagar para o tráfico de drogas. Ela teria envolvimento com a galera ali do bairro Prolá e que por isso a suspeita mais forte da investigação da polícia seria isso. A morte foi por conta do tráfico. Darlan estava com a pessoa errada, na hora errada,
e acabou indo também nessa conta. E olha, eu fiquei sabendo de uma coisa lá muito interessante, viu, Jorge e Bruna? Uma coisa que a gente estava conversando com algumas pessoas informalmente, pessoas que não gostam de gravar entrevista, e elas me disseram que bem próximo ali daquele local onde o casal foi assassinado, tem uma sirene no meio do mato. Isso mesmo. Quando essa sirene toca, seria para avisar aos moradores, às pessoas ao redor, que a situação não está para peixe, que o mar está bravo e que ninguém deve sair de casa. Ou seja, seria uma forma de dar um toque de recolher sem que um traficante ou alguma pessoa fosse de ponto em ponto ali do bairro avisar que as portas deveriam ficar fechadas. Então as pessoas já disseram, quando tem um homicídio no local ou quando a polícia começa a circular muito pelo bairro, como deve estar fazendo hoje, de acordo com o coronel aqui me explicou, aquela sirene toca e aí as pessoas já sabem, devem ficar em casa, devem fechar suas portas, devem se proteger, porque a galera está na rua e agindo também para valer. Olha que situação. Eu conversando com alguns policiais aqui no 7º Batalhão, eles disseram desconhecer essa informação. Mas está aí para ser investigada e confirmar se essa sirene que eu pensei que seria por conta de algum deslizamento de terra, de uma chuva, não era não. Era para avisar os moradores que o tráfico está agindo e não está avisando que não quer ninguém na rua depois que a sirene tocar. E tem vezes que toca 2 vezes. Aí os moradores disseram, se tocar 2 vezes, se cuida que a situação é ainda pior. Mas esse não foi o único crime registrado durante o final de semana. Tivemos ainda um que chocou todo mundo aí, daquele senhor, do pedreiro que foi morto durante um assalto numa distribuidora lá na Serra. E os parentes, os amigos, consternados com essa situação, com essa crueldade, covardia, foram ao enterro dar o seu último adeus ao pedreiro. Vamos ver aí na reportagem do Felipe Checarino. No velório, a comoção de parentes e amigos. Josias dos Passos Lírio tinha 53 anos. Sempre foi conhecido pela amizade e carinho que tinha com todo mundo. Para os mais íntimos, era chamado de Cacá. Muito querido aqui no nosso bairro, morador muito antigo. E a família dele tinha um legado aqui no nosso bairro. Muitos amigos, muito querido, uma pessoa sorridente, brincalhona, que levava a vida sempre na esportiva. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira numa distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Josias estava bebendo no balcão quando os bandidos chegaram. A vítima está de camisa branca. Ele já aparece nas imagens lutando com um dos criminosos na tentativa de evitar o assalto, mas não consegue e se rende. Na hora de fugir, o assassino pega algumas coisas e volta ao estabelecimento. Daí ele atira a queima-roupa no rosto da vítima. Josias foi atingido no olho e caiu desacordado enquanto os bandidos fugiam. Ele estava ali tomando a cachaçinha na sexta-feira, bebendo de boa. Aí quando vem uns vagabundos aí a assaltar. Covardia, fazer isso com uma pessoa indefesa, tomada pelo álcool, fazer isso, entendeu? Dar um tiro, queima-roupa na cara do cidadão. Havia se rendido, o vagabundo me pega, dá um tiro na cara do cidadão e me baleia o rapaz aqui. Ele morava nesta casa, também no bairro Jardim Bela Vista, bem ao lado da distribuidora de bebidas em que o crime aconteceu. A comunidade está revoltada com a covardia dos criminosos. Foi uma ação muito covarde. A gente não sabe o que levou esse indivíduo a estar tirando essa vida dessa pessoa. Isso é revoltante, revoltante. Muito querido. Desde que eu abri a distribuidora, sempre esteve com a gente, sempre esteve do lado da gente, sempre brincando com a gente todos os dias. Cara tranquilo, não mexia com ninguém. Tá muito difícil, a gente fica à mercê da bandidagem. Se a gente tem uma arma na cintura, não pode. Se a gente mata, às vezes a justiça é contra a gente. A gente não sabe o que fazer mais. Estamos querendo justiça. Iremos investir o que tiver de ser investido porque queremos justiça. É uma história de muita crueldade e que choca a todos nós que vemos essa cena. A pessoa praticamente estava indefesa, rendida,
Mesmo assim, o bandido, que não precisava ter feito o que fez, tira a vida de uma pessoa. Olha só esses caras aí, bem vestidos, se protegendo do Covid, usando máscaras e roubando. Isso mesmo. As imagens que vocês veem são de uma tentativa de arrombamento a uma casa em Jardim da Penha. Foi por volta de 10h20 da manhã de domingo. Eles teriam parado o carro numa esquina, ido a pé até o local onde tocaram a campainha. E como ninguém atendeu, entraram. Já no quintal, tentaram entrar na casa chutando a porta da cozinha, o que despertou os cães do vizinho, que começaram a latir. O vizinho viu a ação do trio e gritou, fazendo com que eles fugissem. Um outro homem estaria do lado de fora para dar fuga a eles no carro, lá na esquina. Agora, a polícia procura por esses homens. Quem tiver informação é ligar para o 181. Curiosíssimo, né, Jorge? Até porque você olha para as pessoas que estão invadindo essa casa que fica em Jardim da Penha, perto ali das Marinas, não sei se procurando um alvo ou se vendo se o alvo estava livre. Porque eles chegaram até o local, entraram facilmente, como vocês estão vendo aí. Os três entram, um fica na esquina dentro de um carro para dar fuga a esses três. Eles vão até a porta da cozinha, tentam arrombar com o pé, quer dizer, eles não levaram nada para abrir a porta, eles tentam à força, batendo o pé ali na porta, entrando. Foi aí que o cachorro do vizinho, alertado por aquilo que estava acontecendo, começa a latir. O vizinho da residência faz o quê? Vai olhar o que está acontecendo e vê os três dentro do quintal. E aí ele começa a gritar, alerta os três que fogem. É uma situação bem estranha, não é, Jorge? Porque você olha aí, as pessoas, o dono da residência está procurando essas pessoas, já deu queixa na polícia, a polícia também está atrás. Se você tiver alguma informação, você que está vendo essas imagens, essa matéria, ligue para o 181 e denuncie. A gente segue no noticiário policial, gente. Um bandido invadiu um salão de beleza para assaltar e ainda agrediu a proprietária do local. Esse crime aconteceu antes das 8 horas da manhã. O bandido entra no salão e na porta mesmo já anuncia o assalto. Ele mostra a arma na cintura. Os clientes e os funcionários são obrigados a irem para os fundos do salão. Essa mulher de rosa aí que aparece é a proprietária. Ela entra em pânico e é ameaçada, empurrada pelo criminoso. O bandido rouba celulares e dinheiros que estavam no balcão. Antes de ir embora, ainda puxa o cordão da proprietária. Esse assalto aconteceu na enseada do Suá e as vítimas já registraram um boletim de ocorrência. O bandido ainda não foi localizado. E a seguir, a polícia pede interdição da creche para cães depois do vazamento de vídeo que mostra maus tratos aos animais. Empresário reage a assalto e fere bandido. O irmão do empresário também acabou atingido por tiro. Fim de semana de confusão em shopping de Vila Velha. Adolescentes trocaram chutes e socos na praça de alimentação. E ainda há acidente na Serra. Testemunhas contam que um dos motoristas envolvidos na batida parecia estar embriagado. Nós voltamos rapidinho. TN1 de volta, agora a gente mostra o flagrante de uma confusão generalizada em um shopping de Vila Velha. Nas imagens, adolescentes trocam chutes, socos e empurrões na praça de alimentação e também no saguão do shopping. Frequentadores se assustam com a confusão e deixam o local às pressas. A briga continua e os seguranças do shopping entram no meio para tentar apartar. Testemunhas contaram que os jovens marcaram o encontro com o propósito de se enfrentar. A polícia militar foi acionada, mas os adolescentes conseguiram fugir e nenhum deles foi detido. As imagens viralizaram nas redes sociais e, segundo a assessoria, os seguranças acionaram a PM assim que perceberam a aglomeração. Apesar da briga, ninguém teria se machucado. Em Viana, o dono de uma marmoraria reagiu a um assalto e baleou um dos bandidos. Os assaltantes invadiram a empresa e foram surpreendidos pelo dono do estabelecimento, que estava armado. O irmão do empresário também acabou atingido por um tiro. O crime aconteceu aqui nesta rua do bairro Vila Betânia, em Viana. Por uma questão de pedido da família, até mesmo para a segurança dos envolvidos, nós não vamos exibir o estabelecimento, essa marmoraria que fica aqui em Vila Betânia. Mas a história foi o seguinte, era por volta de 10 horas da noite desse domingo, mais ou menos, quando o proprietário percebeu que o alarme da marmoraria tinha tocado. Quando ele olhou a câmera de vídeo monitoramento remota, através do celular, percebeu que pelo menos 2 homens estavam na marmoraria. Ele, então, junto com o irmão, veio aqui ao estabelecimento.
ele que estava armado, entrou pela entrada principal. Já o irmão foi pelos fundos. Esse irmão acabou encontrando um dos indivíduos agachado. O armado atirou contra esse suspeito, que acabou sendo baleado. O irmão também foi baleado, mas a polícia ainda não sabe dizer se foi pelo irmão que estava armado ou então pelo suspeito que, segundo os envolvidos no caso, também tinha uma arma. O que se sabe é que um outro suspeito conseguiu fugir. O baleado foi recuperado, foi capturado e encaminhado para um hospital aqui da capital. O irmão que levou o tiro de raspão foi medicado e já passa bem. Olha, a Polícia Civil informou que o suspeito de 40 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado e assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O empresário de 48 anos foi conduzido à delegacia regional, onde prestou esclarecimentos. Por entendimento da polícia, ele agiu em legítima defesa e vai responder em liberdade. O certificado de registro federal da arma de fogo utilizada estava vencido desde 2011. A arma foi apreendida. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos aos números da Covid-19 aqui no Espírito Santo. O estado ultrapassou a marca dos 150 mil casos da doença. O índice foi atingido 8 meses após a primeira confirmação, em 26 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 7 óbitos e 663 novos casos. Então nós temos 150.317 infectados aqui no Espírito Santo. 138.829 pessoas conseguiram se recuperar da doença. 3.787 óbitos foram registrados. Somente o município de Ecoporanga continua com o risco moderado para o contágio da doença. Todos os outros municípios capixabas estão em risco baixo. A gente lembra que tem sim aí uma redução de casos, mas a Covid-19, gente, continua contaminando e a gente precisa manter todos os cuidados. Na Serra, a mãe foi agredida pelo próprio filho no bairro Cascata. Ele teve um surto. A rua foi tomada por policiais que conversavam com o suspeito até que ele fosse contido. Durante o surto psicótico, o rapaz deu socos no rosto e ameaçou a vítima com uma faca. A mulher foi levada para a UPA da Serra Sede e depois encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência. Durante a ocorrência, o suspeito chegou a ameaçar os policiais, que conseguiu detê-lo, enquanto socorristas imobilizavam o rapaz. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada da Mulher. Gente, a polícia pediu a interdição da creche para cães em Vila Velha após denúncias de maus tratos. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil concluiu o inquérito sobre maus tratos contra animais que ficavam no local. O pedido de interdição, segundo a polícia, é motivado por falta de alvará e responsável técnico. A unidade da creche localizada em Vitória também foi interditada. A investigação teve início após circularem pela internet vídeos de um ex-funcionário segurando o cachorro pelo pescoço enquanto o animal se debate. Em outro vídeo, o mesmo funcionário atira um objeto em uma cadelinha. O agressor e a proprietária da creche foram indiciados. E olha, logo cedo, 2 carros se envolveram em um acidente em Laranjeiras, na Serra. Um dos motoristas ficou ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU. Já o outro condutor, segundo testemunhas, aparentava estar embriagado. Ele foi levado para a delegacia. Um morador gravou um vídeo minutos depois do acidente. As imagens mostram um homem uniformizado deitado na calçada, aguardando pelo socorro. Quem registra a cena diz que um dos motoristas envolvidos estava alcoolizado. Todo alcoolizado, todo errado. Tá bem bom, ele tá, pô, cara. O cara tá todo exaltado, cara. Todo exaltado. Ele tá trabalhando, ele é motorista aqui. O acidente aconteceu hoje pela manhã entre a Avenida Central e a rodovia Norte-Sul, em Laranjeiras, na Serra. Segundo uma moradora aqui do prédio, que preferiu não gravar a entrevista, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira. E na hora da colisão, um morador em situação de rua dormia aqui, nesta calçada. Na delegacia de Laranjeiras, a escrivã informou que um dos motoristas envolvidos foi conduzido ao local e realmente aparentava estar alcoolizado. Segundo a PM, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. A documentação do veículo e a habilitação dele estavam vencidos.
O motorista foi conduzido à delegacia, mas tinha um ferimento na testa e seguiu com os policiais de trânsito ao pronto-socorro. Ainda de acordo com a polícia, o outro motorista envolvido no acidente não quis registrar o boletim de ocorrência. Quem trabalha próximo ao local do acidente diz que o cruzamento é movimentado e falta respeito dos motoristas com a sinalização de trânsito. E a gente sempre tem que ter um cuidado, certo cuidado até para passar aqui, porque às vezes eles vêm na velocidade, passa ali, não respeita ninguém, né? Então é perigoso. Todo alcoolizado, todo errado. Tá bem bom, ele tá, pô, cara. O cara tá todo exaltado, cara. Todo exaltado. Ele tá trabalhando, ele é motorista ali. Gente, quem faz o trânsito são os motoristas, né? Segundo a Polícia Militar, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Devido ao estado de embriaguez, foi confeccionado o laudo de capacidade psicomotora. O motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra. A ocorrência ainda está em andamento. Em instantes, nós vamos voltar a falar da chuva no Espírito Santo. Em Vitória, um muro de uma casa desabou no Forte São João. Na região, há outros pontos de deslizamento. A gente já volta. Mais um motorista de aplicativo é vítima de criminosos. O homem foi levado para uma estrada deserta, mas o veículo acabou atolando. Bastante nervosos, os criminosos ameaçaram matar a vítima. Com uma arma apontada para a cabeça, o motorista foi amarrado com um fio de celular e colocado no porta-malas do carro. Abalado e muito assustado, o motorista de aplicativo de 58 anos contou como foi rendido pelos 3 criminosos. Apareceu um já com um revólver na mão apontando, desce, desce, perdeu. O outro do outro lado já entrou e outro também. Aí falou, desce, desce. Só que aí quando eu saí do carro, um sentou no volante, ele não sabia dirigir. Aí o outro me empurrou para dentro do carro, sentou um de um lado, outro do outro. Ao entrar nessa estrada em Pontal das Garças, Vila Velha, o veículo atolou e um dos bandidos ameaçava atirar na cabeça dele. Aí quando o carro atolou, eles falaram, nós vamos te matar agora, porque você que está fazendo esse carro atolar. Eu falei, não é, olha a estrada que está aí, ó, não tem como. Ele falou, você não está querendo dirigir esse carro direito para nós vamos pipocar a tua cabeça agora. Ele foi amarrado com o fio do celular e ficou mais de 2 horas trancado no porta-malas. Pegaram o cabo do carregador meu, amarraram as 2 mãos minhas, assim, abriram o porta-mala, me empurraram lá dentro e falaram, ó, você vai ficar aí dentro agora, nós não vamos te matar não, mas você vai ficar aí até aparecer alguém para poder te socorrer aí. Depois que saiu do veículo, a vítima conseguiu percorrer por 1 hora a pé aqui na estrada e avistou um caminhão. Foi quando o motorista viu e ligou para a polícia militar. Se ele não consegue sair, cara, agora são 11h40. Ele tá preso, ficou preso dentro do porta-malas desde 7 horas da manhã, saiu 9h40. Olha o que esse cara passou. E se alguém souber de alguma coisa aí, entrar aí pro disco de denúncia, falar pra gente aí, pra gente estar atrás desse pessoal aí. O veículo vai ser rebocado e encaminhado à 2ª Delegacia de Vila Velha. O motorista, que trabalha há 2 anos como Uber, não sabe como será o futuro profissional. Uma coisa, ele tem certeza. Eu vivi de novo. E agora você vai continuar trabalhando? Vai ser da minha vida? Não sei. Agora a gente volta a falar da chuva no Espírito Santo. Em Vitória, o muro de uma casa desabou no bairro Forte São João. A região apresenta vários pontos de deslizamento e moradores temem o pior. O muro da casa caiu no início da manhã de domingo sobre a escadaria Ilma de Deus, bloqueando um dos acessos de moradores para o bairro Forte São João, em Vitória. A Keila é a dona da casa, mora com o marido e mais 3 filhos no local e conta que tinha acabado de acordar quando o muro desabou. Aí meu esposo falou, nossa, o que foi esse barulhão? Aí a gente saiu para fora. Aí ele foi primeiro e viu, falou, foi o muro que desceu. A casa da Keila não teve problemas. De acordo com ela, a Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação e garantiu a segurança da família. Veio a Defesa Civil e falou que não tem perigo da casa cair, não. A gente já mora aqui já tem um tempão e nunca viu essa terra descer igual desceu rápido essa madrugada. Já era início da tarde e o muro continuava bloqueando a passagem pela escadaria. Equipes da Prefeitura de Vitória já trabalhavam aqui no local para fazer a limpeza da escadaria, que continua ainda bloqueada para moradores que precisam descer ou subir aqui do bairro Forte São João. Por causa das chuvas deste final de semana, pelo menos 7 pessoas ficaram desalojadas aqui na capital.
Perto de onde o muro da casa caiu, uma obra está sendo feita para evitar o deslizamento. Olha como a passagem está perigosa. Moradores temem novos problemas. Todo mundo aqui reclama que está caindo ali. Tanto que caiu um pedaço dessa subida aqui também, já está caindo. Mas ninguém toma providência. E no sábado à noite, uma pedra rolou pela encosta e caiu na Avenida Maruípe. Uma das pistas ficou obstruída até a retirada do bloco rochoso. A Defesa Civil de Vitória informou que já está finalizando a análise de riscos do local para solicitar as intervenções emergenciais necessárias para garantir a estabilidade da área. Pois é, Bruna, e essa segunda-feira segue com o tempo fechado e chuvoso em todo o Espírito Santo. Pois é, segundo o INCAPER, são esperados maiores volumes na Grande Vitória e por todo o norte do estado. Nas outras áreas, chove menos. Se você mora em área de risco, fique atento ao perigo de deslizamento de terra. A gente está vendo que o sol está aparecendo aí nas imagens ao vivo, mas para o fim de semana, a previsão é de chuva. Muita atenção aí, gente. Está um pouquinho longe, né? Mas vamos esperar aí como é que vai ser o desenvolvimento aí nessa semana. Gente, está na hora de encerrar o jornal, né? Isso. Vamos ficando por aqui. Boa semana pra gente. Até amanhã. Até amanhã, gente.